Boa noite, meu povo! Vamos falar sobre como fazer stories, especialmente, né, essa conversa para quem é tímido, para quem não gosta de aparecer, para quem tem receio de ser julgado aqui no Instagram e aí fica se podando de usar essa ferramenta maravilhosa que são os stories para vender os seus serviços. Quem tá chegando aí, me dá um ok, se áudio tá bom, se imagem tá boa. Enquanto vocês vão chegando, eu vou colocar aqui o tema da nossa live de hoje, da nossa quarta Pro, para quem chegar depois saber do que a gente tá falando e a gente já vai começar com o nosso conteúdo do dia. Só um minuto. Estratégias para quem é tímido. Boa noite, Gladys. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? O som tá bom, minha gente? Vamos fixar aqui. Obrigada, Magu. O aniversário foi ontem, mas estou aceitando os parabéns hoje ainda, já que vale pro ano todo, né? Mas vamos lá, minha gente. Vamos conversar sobre stories, né? E vou apresentar para vocês estratégias, né? Para quem tem receio de fazer, para quem não sabe como fazer, para quem não gosta de aparecer. Então a gente vai conversar sobre como usar essa ferramenta que ela é tão importante. Primeira coisa que a gente tem que ter noção, assim, né? Fazer stories é um meio da gente se relacionar com os nossos seguidores e também de vender, né? Então, stories é uma ferramenta muito boa se a gente usa da maneira correta para a gente se relacionar com quem está aqui nos acompanhando, para ter uma conversa mais próxima e também para fazer boas ofertas. Ele funciona para essas duas coisas. Obrigada, Ana. Obrigada, Letícia. Obrigada, pessoal. Obrigada. Adoro fazer aniversário. Acho muito bom. Sempre gosto de comemorar, de festejar. Sempre é um novo início, né? Um novo ciclo. A gente renova as energias. Então, acho muito bom. Tendo em mente, então, mas voltando aqui pro nosso assunto, né? E também falar para vocês o seguinte: quem tá aqui ao vivo, na medida que eu for explicando, podem ir colocando as dúvidas de vocês, tá? Vão colocando as dúvidas aqui. No final ou durante a explicação, eu vou aprofundando algum detalhe, vou tirando aqui as dúvidas de vocês, vou adequando as explicações para a realidade de cada um. Vocês podem colocar, Elisa, eu tenho dificuldade em fazer isso, ou para minha área, não sei muito bem como fazer tal coisa, eu apresento para vocês, tá? Então, vamos lá. Então, Stories, ela é uma ferramenta, né, dentro do Instagram. A gente tem o feed e tem também os stories, que é essa ferramenta que é muito focada em relacionamento com quem já nos segue e também serve para a gente fazer vendas. Por que é importante a gente fazer também os stories? Porque assim, quando a gente coloca uma informação no feed, eu já falei isso para vocês em outras vezes, quando a gente coloca a informação no feed, ela chega em torno aí de 2% das pessoas que nos seguem. Quando a gente leva isso para os stories, a gente está atingindo em torno de 10%, às vezes mais. Quanto mais a gente vai trabalhando os stories, esse percentual aumenta, mas em torno de 10% do público que nos segue. Esse é um fator importante. O outro fator importante é: a gente precisa se preocupar em criar os conteúdos, em criar as ofertas, mas a gente também precisa se preocupar em usar essas informações no maior número de canais possíveis. Por quê? Quanto mais canais, mais público a gente atinge. Então, quem normalmente tem o costume de visualizar o feed, acaba não tendo tanto hábito de visualizar os stories e vice-versa. Aí tem gente que vê os dois? Tem gente que vê os dois. Mas normalmente as pessoas têm hábitos diferentes. Então, a importância de usar os stories também é essa, da gente ampliar os nossos canais de comunicação. E aí vem a dúvida, né? Como eu faço? Semana passada, inclusive, eu fui jantar com um amigo e ele comentou justamente isso. Elisa, eu tenho vontade de começar a fazer conteúdos para a internet. Eu tenho vontade de falar sobre a minha área. Tem muito conteúdo, eu vejo poucas pessoas falando a respeito, mas eu morro de vergonha, né? Eu me travo. Tipo, ele falou assim: eu não tenho problema nenhum de conversar pessoalmente, de conversar, explicar, apresentar, trazer os exemplos, mas
vou levar isso para o Instagram, quando eu vou me apresentar aqui, eu travo. Eu não consigo, né? Tipo assim, não dá. E eu sei que a grande maioria passa por isso. Eu passei por isso no início. Mesmo dando aula já no Zoom direto, comecei a fazer as aulas no YouTube. Quando eu vim para o Instagram, quando eu comecei a ativar o Instagram, e principalmente quando eu comecei a ativar para fazer os stories e para fazer as lives, eu tinha muito receio também. Eu tinha muita vergonha e eu me travava. E eu não sou nem um pouco tímida. Eu sou zero. Quem me conhece pessoalmente, quem já participou das minhas mentorias sabe. Eu sou zero tímida, assim. Mas eu também tive receio. Então, como que a gente pode fazer, né? O que eu comento com vocês? O mais importante de tudo quando a gente está falando de marketing digital, é a gente ter uma boa estratégia, é a gente ter a nossa base lá bem construidinha para saber com quem a gente quer falar, para saber qual lugar do mercado a gente quer ocupar, né? É importante a gente ter essas informações e também é importante a gente começar com o que é viável hoje, com o que você consegue fazer hoje. Não importa muito o formato que você leva a informação, mas sim você levar essa informação. Eu não vou negar para vocês, não vou mentir aqui, nem vou fazer a louca que diz não, é só assim e isso vai dar muito certo. Eu não vou negar para vocês que quando a gente coloca a carinha aqui para conversar, né, especialmente quem vende serviço, a conexão tende a ser maior, tá? Não vou negar, isso eu estaria mentindo para vocês. Mas a gente pode fazer de outras formas. E que formas são essas? Você pode fazer stories, eu vou falar primeiro dos formatos, depois a gente fala um pouco dos tipos de conteúdo, tá? Você pode fazer stories simplesmente com texto, né? Então você pode fazer os teus stories escrevendo, botando ali um fundo liso, né, no modo de criação. Quando você entra nos stories tem um modo de criação e você pode colocar texto. Qual é o cuidado que você tem que ter se você vai fazer stories com texto? Você deve fazer o texto preferencialmente numa fonte um pouco maior, não aquela grandona, mas um pouco maior, e você deve escrever frases curtas e mais blocos. E também é importante que você não coloque muitos blocos, muita informação em um único story. É melhor você dividir isso, né? Para que a pessoa vá lendo, vá construindo esse raciocínio. Esse é um formato que super funciona. E eu vou falar para vocês, é muito melhor você fazer um story com um texto que você escreve ali, do que você simplesmente colocar o post do feed lá nos teus stories. Por que é muito melhor? Porque você está construindo uma conversa com as pessoas. E o que você pode fazer um passinho a mais dentro desta lógica? Você pode botar imagens. Então você pode trabalhar com imagens. E essas imagens, minha gente, pode ser a foto do local que você tá, pode ser uma imagem que vai contextualizar aquela informação que você pode pegar do Google ou você pode pegar de um banco de imagens gratuito. Qual é a vantagem de trazer imagens junto com o texto? Você quebra aquela coisa linear, aquela coisa toda igualzinha, né? Então você pode trazer imagens e texto. É um formato que você faz sem aparecer. Você pode estar descabelada, pode estar de pijama, né? Você pode estar do jeito que for e você consegue manter essa conversa com o teu público. Então, é uma maneira de começar. Quando eu comecei, eu fazia muito nesse formato. Ainda hoje, muitas vezes, quando eu tô fora, por exemplo, fazendo alguma outra coisa e dá um intervalo ali para fazer, e eu ainda não consigo, por exemplo, tô em público, tô num restaurante, vou fazer uma story aqui conversando. É uma coisa que eu ainda não consigo. O que eu faço? Eu faço foto e texto. Ou eu ponho só o fundo liso e texto. Esse é um formato que funciona. O que eu posso colocar a mais nisso
para ficar mais interessante, para ficar mais instigante. E aí a gente já começa a entrar num pouquinho do conteúdo que a gente vai falar mais pro final. Você pode trazer ao longo desse texto que você vai construindo aquela informação, você pode trazer enquetes, né? Perguntando se a pessoa concorda ou discorda, se a pessoa já passou por aquilo ou não passou, se ela tem aquele problema ou não. Por quê? Uma das premissas dos stories é a interação, é a troca. E toda vez que eu chamo as pessoas para participar, para dar opinião, para votar, para me contar uma situação, eu estou provocando esta interação. E aí um segredinho. Quanto mais as pessoas interagem contigo, respondem uma enquete, ou colocam um foguinho, ou te mandam uma resposta no direct, maior é o engajamento da tua conta. E quanto maior é o engajamento, que é o relacionamento que as pessoas têm contigo, maior é a entrega. Então, a probabilidade de um story ser entregue para mais pessoas aumenta. Então, este é um formato que vocês podem adotar. Então, tô lá, por exemplo, fazendo uma sequência de oferta, né? Tô apresentando a comunidade. Eu posso colocar lá o início falando que as inscrições estão abertas para a comunidade Marketing Pro. E posso perguntar, quem quer fazer parte? Quem gostaria de fazer parte? Aí eu coloco, para quem é a comunidade? E aí posso perguntar, você se enquadra nesse perfil? Ou posso perguntar, se você tem dúvidas, se você se enquadra nesse perfil, me manda um oi aqui e a gente vai conversar. Então eu posso ir construindo isso só com texto. Elis, eu não posso usar os posts do feed? Você pode, não tem problema nenhum usar os posts do feed. O que eu tô falando é que se a gente faz um story só replicando o post do feed, ele fica chato. Por quê? Eu não tô promovendo interação e nem tô trazendo informações adicionais. Então, muitas vezes você faz um post no feed, por exemplo, de mitos e verdades. Você pode pegar, em vez de simplesmente replicar lá e compartilhar no feed, você pode pegar os cardzinhos que você já criou para o feed e trazer aqueles cards para os stories numa sequência de story e perguntando, botando uma enquete, se a pessoa acredita ou não acredita naquilo, se na opinião dela aquilo é um mito ou é uma verdade. Se quando você apresenta como mito e verdade, se ela concorda ou discorda de você. Então, de novo, a gente está fazendo o quê? Aproveitando um conteúdo. Então, você consegue manter a tua rotina de story só fazendo dessa forma, com texto. Uma outra estratégia que eu falei numa aula, num dos aulões que a gente fez numa segunda-feira, que eu acho muito boa e pouca gente utiliza, quer fazer os stories no formato de podcast. Como assim no formato de podcast? Você vai gravar os stories como se fosse um vídeo. Só que você pode fazer isso tapando a tua câmera assim e continuar falando. Então você não aparece. Você só está trazendo a tua voz. Se eu faço desta forma, né? E para quem vamos lá, para quem que eu recomendo isso? Para quem de repente desenrola mais, consegue explicar melhor falando do que escrevendo. Porque eu tenho certeza que aqui tem perfis que falam melhor, ou gostam mais, ou se sentem mais à vontade falando, e outros se sentem mais à vontade escrevendo, né? Então, quem prefere falar, mas tem vergonha de aparecer, faz isso. Tampa a câmera aqui, continua falando. E o que é importante que você coloque? Um textinho, uma frase, destacando a principal informação que você está dando. E vai lá nas figurinhas e pega uma figurinha de som. Então, também é uma maneira interessante de levar informações. Quando que eu posso usar isso? Eu posso usar isso em diferentes ocasiões. Eu posso, por exemplo, complementar uma informação de um post no feed. Eu pego o post que eu botei no feed, compartilho no primeiro story e convido as pessoas para passar para o seguinte, para ouvir uma explicação complementar.
uma informação adicional, entender por que aquilo é importante, né? Então, você pode fazer desta maneira, tá? Como podcast. A Elaine perguntou, nesse caso de tapar a câmera, você coloca a legenda ou coloca somente o som da sua voz? Você pode colocar legenda, Elaine, sem problema nenhum, né? Dá para colocar legenda porque você atinge também outros públicos, mas você pode colocar só o som da tua voz com uma chamada para falar do que aquilo se trata, para instigar as pessoas a ouvirem, é importante. E o íconezinho também é importante. A Lilica colocou, a Lilica da Bela Cozinha colocou aqui, como eu produzo, gosto de postar os bastidores. Esse formato que a Lilica falou também é um outro formato que eu acho muito legal e que funciona muito bem para quem é tímido. A Lilica, pelo jeito, a Bela Cozinha, se eu não me engano, eu acho que é material de mesa posta ou são itens para cozinha, né, Lilica? Não lembro ao certo. O que você pode fazer? Você pode filmar, né? Tem a Railane, que é da comunidade, a Railane faz kits para festas, né? Então, um dos formatos que eu orientei ela a fazer é que ela pode filmar o que ela está produzindo, ou ela pode ir filmando aquela mesa que ela separou os materiais para aquilo que ela vai produzir, ou ela pode filmar a produção final, dando orientações de como usar, onde usa, que efeito aquilo traz na decoração, o que ela pode colocar naquela caixinha, naquele item, né, que ela faz para decoração para festa. Você vai filmando o ambiente e você vai falando por trás. Então você não aparece apenas a tua voz. A Elisa, eu não trabalho produzindo nada, eu trabalho com questões extremamente burocráticas, eu trabalho com análise de perfil. Você pode ter o relatório que você está analisando e você pode estar filmando ali o relatório. Olha, pessoal, hoje eu estou aqui fazendo uma análise de perfil que ajuda, e olha só que interessante esse relatório. Ele traz informações assim, informações assado, informações dadadã. E o que eu faço com essas informações? Eu faço um cruzamento e construo um plano neste formato. Eu estou filmando simplesmente o relatório que eu estou analisando. Muitas vezes eu estou finalizando uma aula aqui e eu filmo a tela do computador com a aula, mostrando ali qual vai ser o conteúdo. Então, também é uma forma de fazer. Então, você pode, recapitulando, trabalhar com fundo liso e texto. Você pode usar imagens complementares e texto. E lembrando o cuidado que a gente tem que ter aqui. Os textos precisam ser blocados. Não pode ser um textão único. Faça pequenos blocos. Separe em mais stories para não ficar muita informação. Por quê? Se a gente bate o olho num story e tá lotado de informação, um texto grandão, único, a pessoa já vê aquilo e diz, putz, difícil pra caramba para ler. Nem vou parar para ler esse textão do Enem. Agora, se você coloca uma frase, outra frase separadinha, puxa um gancho para ir para o próximo stories, põe mais duas frases, puxa para o próximo, fica mais agradável para a pessoa continuar. Então, isso pode ser feito com texto puro e fundo liso ou imagens e texto. E super funciona, tá? Super funciona. Não tenham receio. Funciona e funciona muito bem. Óbvio que a gente precisa colocar as informações que interessem e que instiguem a pessoa a continuar lendo. Segundo formato, o formato de podcast. Qual é o cuidado aqui? Sempre tem que ter uma chamada que instigue a pessoa a ouvir o áudio. Por exemplo, você está fazendo abertura de uma oferta. Você pode colocar, tenho uma novidade para te contar. Ouça este áudio. Isso instiga a pessoa a ouvir. Ou eu posso colocar um recado importante para quem é profissional liberal e tá cansado de postar todos os dias no Instagram. O que eu tô falando aqui? Uma situação, tô falando pro meu público e tô colocando uma situação, um problema que ele reconhece, que é uma fala dele. Isso vai fazer com que a pessoa pare para ouvir, tá? Então, isso é importante eu ter.
E o terceiro formato é o formato que você filma o ambiente, ou que você filma o relatório, ou que você filma o computador, e você vai falando por trás, sem aparecer. Se você usa esses 3 formatos, você consegue variar os estilos de entrega nos teus stories e você consegue usar muito bem essa ferramenta sem botar a tua carinha aqui na tela. E o que eu posso compartilhar com vocês sobre isso? A gente começa fazendo dessa forma e daqui a pouco a gente tá tirando uma fotinho nossa e colocando texto. E daqui a pouco você tá falando aqui tranquilamente. É um processo, quanto mais confortável... Tem 2 fatores, tá? Fator 1, a gente se sentir confortável fazendo. Então, quanto mais a gente treina outros meios, mais a gente vai se familiarizando com os stories, tá? E aí a gente vai se sentindo mais confortável para fazer. O outro fator é, quando a gente começa a perceber, e vocês podem até falar que não, mas isso é muito real. Quando a gente começa a perceber que as pessoas interagem, que as pessoas dão resposta, que os stories estão dando resultado, a gente se anima mais a se aventurar a fazer aqui. Né? Se eu vou testando gravar só a minha voz, se eu vou testando filmar o ambiente e falar por trás, aos poucos eu vou me encorajando a fazer. E um recado muito importante que eu quero dar para vocês, assim, né? Muitas pessoas falam, eu não gosto da minha voz. Eu não gosto realmente de aparecer. Tipo, eu não gosto da minha voz também, né? Tipo, todo mundo tem suas críticas em relação à sua voz, ao seu jeito no vídeo. Todo mundo tem as suas inseguranças, né? Nós somos muito críticos com a gente mesmo. E uma coisa que é muito real é que as pessoas que estão te acompanhando, elas estão interessadas no teu conteúdo. Sempre vão ter pessoas que vão te julgar, faz parte do jogo, a gente nunca vai agradar todo mundo e tá tudo bem. Mas em geral, as pessoas não estão prestando tanta atenção assim em você, nem em mim, nem em ninguém. Então não tenham receio, né? Não tenham receio de falar, de aparecer. Por quê? Tem muitas pessoas precisando das informações de vocês. Muitas pessoas precisando dos conteúdos que vocês têm, tá? Eu vou responder aqui as dúvidas de vocês. Vou pegar aqui todos os comentários. Mas antes de responder todo mundo, vocês podem ir colocando as outras dúvidas aqui. Eu queria falar sobre o tipo de conteúdo que a gente leva para os stories. Vou falar mais resumidamente para essa live não ficar muito longa. E depois a gente vai fazer uma outra live só para falar de estruturas, de modelos de conteúdo. O que vocês têm que ter em mente na hora de pensar em conteúdo para os stories, tá? Stories é principalmente para interação. Tenham isso sempre em mente. Então, quando você vai criar, te pergunte assim, o que eu posso fazer aqui nesse stories para gerar interação? Vou botar uma enquete, eu vou chamar as pessoas para comentarem, vou pedir para as pessoas reagirem. O que eu posso provocar aqui? Vou pedir opinião? Vou pedir para elas me contarem experiências, se já passaram por aquilo ou não? Né? O que eu posso fazer de interação? Tenham isso em mente. O segundo fator que vocês devem levar em consideração é que o story, ele deve ser mais informal. Quanto mais ele parecer realmente um registro do teu dia a dia, não algo super construído e montado, melhor, tá? Então não se preocupem com grandes produções, né? Não dá pra gente aparecer sempre descabelada, de pijama ou coisa assim, mas a gente não precisa pensar em grandes produções pros stories, né? Ele deve principalmente ser feito com o celular na mão, né? Aqui mesmo, como se fosse uma extensão tua. E no conteúdo, tragam para o conteúdo o registro do teu dia a dia. Procurem contar essa historinha do teu dia a dia, né? Então, assim, um norte que eu dou é, lá no feed, você precisa ter os 3 posts, que é o de atração, para conquistar confiança e para vender, né? Eu preciso ter esses 3 tipos de conteúdo. Quando eu tô falando e você pode usar esses 3 conteúdos para guiar
o conteúdo que tu vai trazer para os stories. Então, o dia que eu fiz o post de atração, eu normalmente estou falando ou de um problema ou de uma vontade do meu cliente. Então, eu posso pegar aquele mesmo conteúdo que está lá, aproveitando o card ou não aproveitando o card, e falar sobre aquele problema que eu botei lá no post. Eu posso perguntar se as pessoas passam por aquele problema ou se as pessoas têm aquela vontade. E eu posso trazer as consequências que não resolver aquele problema pode dar para a vida dela. Ou posso trazer a forma de realizar aquela vontade. Então eu posso trazer um conteúdo complementar àquele post que está lá, né? E isso serve para o dia de conquistar confiança e isso serve para o dia da oferta. Essa é uma maneira de fazer. A outra maneira é te guiar pela tua rotina. Vamos pensar que a Lilica, né? A Lilica produz aí os materiais para mesa posta. Ela tem provavelmente a rotina dela que tem o momento da produção, então ela pode compartilhar. Hoje vai sair aqui a produção de tal e tal item. Ou ela pode tirar uma foto com aqueles itens e perguntar para as pessoas, né? Adivinhem o que eu vou inventar hoje. Adivinhem o que a gente está produzindo hoje. Ela está registrando o dia a dia dela. Depois ela pode ir lá mostrar uma peça pronta. Depois, lá no final do dia, ela pode mostrar o conjunto todo que ela construiu e falar onde aquilo pode ser usado, colocando uma informação complementar. Lá no meio do dia, ela pode falar dos cuidados que ela tem para produzir aquele material e os ganhos que isso traz para o cliente. Se ela usa a linha X, se ela usa a técnica Y, se ela usa o material Z. Então ela pode pegar aquela rotina dela e falar sobre isso. Provavelmente tem um dia da semana que ela sai para comprar os materiais ou que ela tira para encomendar esses materiais. Então ela pode fazer um registro falando disso, que ela está selecionando os fornecedores ou que ela está pesquisando tais materiais. Provavelmente tem um dia que ela vai estudar sobre técnicas ou sobre tendências, né, modelos diferentes, e ela pode compartilhar. O que eu quero dizer com isso? Aqui para os nossos stories, a gente deve se preocupar muito mais em compartilhar a nossa rotina, compartilhar aquilo que a gente está fazendo no nosso profissional. Eu não preciso contar da minha vida particular, eu posso contar. Se eu quiser incluir aqui no meio que eu faço exercício todo dia, ou que a minha alimentação é saudável, que agora eu parei para tomar um café, ou que eu tô comendo um bolo super gostoso, ou que eu tô lendo um livro X que não tem nada a ver com a área, eu posso incluir, mas eu não preciso. Então, se você é tímido e quer resguardar a tua vida particular, não tem problema nenhum. Você registra a tua rotina profissional. Isso você tá fazendo o quê, tá? Se eu registrar minha rotina profissional, eu tô mostrando pro meu cliente que eu estou em movimento, que eu estou atendendo ou que eu estou produzindo. E se eu pego pequenos pedaços e transformo em informação relevante para ele, isso se torna ainda mais atrativo. Então eu posso usar isso, por exemplo, para fazer uma oferta. Tô aqui fazendo um atendimento de uma mentoria individual e eu posso fazer uma foto, registrar que hoje tem mais uma mentoria individual, hoje é o início de mais uma mentoria individual, ou hoje estou encerrando essa mentoria. E eu posso acrescentar, essa mentoria eu construí ou ela é planejada especialmente para você que quer ter um plano de marketing customizado, quer ter minha ajuda para fazer o teu posicionamento, ou eu construí essa mentoria para ajudar pessoas que estão passando por tais e tais e tais dificuldades, ou para pessoas que querem ter resultados mais rápidos. E se você tem interesse em saber mais detalhes, me manda uma mensagem aqui que eu tô com uma vaga aberta. Então eu posso fazer o registro e se eu estou no meu período de oferta, fazer oferta. Né? Ou se eu não estou fazendo oferta, eu posso simplesmente abrir uma conversa. Se a pessoa passa por aquela situação, que dúvidas ela tem a respeito daquilo, quais dificuldades ela está enfrentando com aquilo. Então, usem como guia
do tipo de conteúdo, a mesma lógica do feed. Momentos de relacionamento para ganhar confiança e momentos de oferta. E como recheio, usem a tua rotina, documentem a rotina de vocês e utilizem aqueles formatos. Ficou claro até aqui? Me digam aí. E agora eu vou começar a responder vocês. O Magu colocou aqui: tem o canal Humor com Vinho e Tiozão, mas tô mais perdido que... Magu, tem que entender qual que é o teu objetivo com o teu canal de humor, né? Por exemplo, humor é uma linha sensacional para trabalhar principalmente com reels, né? Fazendo os vídeos aqui no Instagram e ficar muito de olho nas trends do momento. Assim, qual é a piadinha do momento, né? Qual é o videozinho do momento? Isso tende a funcionar. O que é muito importante tu entender, assim, né? Qual é o teu objetivo final? O teu objetivo final é ganhar audiência para daqui a pouco tá fazendo parcerias, trazer alguma coisa para venda, como vinho, por exemplo, né? Daqui a pouco trazer o vinho para venda. Então, isso que é importante fazer. E os stories você pode usar para levar as pessoas para ver os vídeos que você vai fazer. Os stories você pode fazer pequenos takezinhos do teu dia a dia, né, trazendo humor também, né, mostrando esse humor no dia a dia e preferencialmente linkado com aquele vídeo que tu fez na semana, tá? Esse é o cuidado. Deixa eu ver aqui quem mais. Pessoal que me deu os parabéns ali no início, obrigada. Gladys, Lilica também, que eu não tinha agradecido, né? A Lilica comentou: como eu produzo, gosto de postar os bastidores e tá certo. O que é o importante cuidar aqui, né, Lilica? Quando a gente mostra só os bastidores pelos bastidores, pode ficar um pouco desinteressante. Então, esses exemplos que eu trouxe de você pegar aquele bastidor e transformar num conteúdo relevante para o teu cliente, seja para ele entender a qualidade daquilo que você faz, entender por que você usa o tecido A e não o tecido B para cada peça, entender que aquilo ali pode combinar com tal coisa ou serve para tal momento, tá? Então, além de só registrar, tem momentos que você pode só registrar e tá tudo bem, né? Vamos supor que tu abra todo dia os teus stories só registrando com uma musiquinha, dizendo, vamos começar a produção. Tá tudo bem. Só que fazer só o registro pelo registro não te ajuda a vender. Então, é bom mesclar as duas coisas, tá? A Elane aqui eu já respondi da legenda. Já respondi da chamada também, né? A Ana, postei camas pet no meu Instagram. Até tá bom e não deu resultado. Ana, eu não conheço o teu Instagram, né? Mas, por exemplo, camas para pet, eu acho que tem um bom mercado para vender. Tu tem um bom mercado aí, de repente, até para fechar parcerias com alguns pet shops, mas você pode, né, vender diretamente aí. O que eu acho que é muito importante você trazer? E aí eu tô falando aqui sobre coisas sem olhar o teu perfil, né? Mas, por exemplo, você pode falar do porquê que é importante ter uma cama, como escolher a caminha ideal para cada animal, seja para cachorro, para gato, né? Não sei se você faz para os dois, para raça, quais os cuidados na hora de escolher essa caminha, como fazer a manutenção, né, de limpeza, de higiene, e aí mostrar na tua quais são os materiais que você usa, por que você usa aqueles materiais, quais os cuidados que você tem para facilitar a higiene ou para facilitar tal coisa. Então, você falar sobre isso é muito importante, tá? No teu perfil. E você pode falar sobre isso, mostrar a produção, mostrar os cuidados nos teus stories. Então, eu acho que tem um mercado bem interessante, principalmente se você entrega para o Brasil todo. Mas é importante, quando a gente trabalha com produto, sempre tenham isso em mente, tá? Quem tem produto. A gente precisa mostrar para o cliente quais os ganhos dele utilizar aquele produto. Por que ele deve utilizar aquele produto? Como é a forma certa dele utilizar e qual é a forma certa dele manter, né? Exemplo, quem trabalha com roupa.
um dos pecados capitais de quem trabalha com roupa é simplesmente expor as peças, né? Ah, essa peça aqui que chegou, né? Ou olha essa calça branca, essa blusa branca. Qual é o caminho? O caminho é mostrar para a cliente como que ela usa aquilo. Ó, tá vendo essa camisa branca? Tu pode usar de manhã no escritório assim, no final de semana assim, combina com isso, combina com aquilo. Você pode usar com esse acessório e fazer esse estilo, usar com aquele acessório. Eu tô ensinando o meu cliente a usar da melhor maneira possível. E eu preciso falar, principalmente quando eu tô falando aqui da internet, da composição. Mas não adianta eu falar que esse tecido é o tecido XYZ, porque quem é leigo não sabe. Mas eu preciso falar que esse tecido é o XYZ e que ele tem tais e tais e tais benefícios. Que ele é desse tecido por tal e tal motivo. Eu tenho que transformar as características em ganhos. Então você tem que olhar para as tuas camas e primeiro mostrar por que é útil as tuas caminhas pet. E depois falar das características e mostrar os ganhos daquelas características, as vantagens daquelas características. Né? E lembrando aqui, né, minha gente, tudo isso só faz sentido, todas essas informações só fazem sentido se vocês implementarem a estratégia completa com a ação de atração de novos clientes o tempo todo, com as ações de relacionamento e com boas ofertas. Se eu não rodar esse ciclo completo e se eu não entender qual conteúdo vai em cada momento desse ciclo, as coisas não acontecem. Né? Por isso que a minha birra é tão grande quando falam assim, é só sair fazendo posts. Ai, que tipo de posts eu faço? Cara, não é só o tipo de post. É o tipo de post para cada momento da estratégia, que tem que ter a lógica de vendas por trás. Então, essas informações precisam estar casadas na estratégia de vendas. Tenham isso sempre em mente. A Chantelle Semijoias, pode fazer um banner e um vídeo mostrando o produto e chamada de ação? Chantelle, nos stories, o que eu recomendo, tá? Mais do que fazer um banner, você filme as tuas peças. E daí, o que você chama de banner é o que eu chamo de botar uma chamada para instigar as pessoas. Então, por exemplo, as semijoias, você pode fazer muito esse tipo de stories que eu falei, filmando as peças e falando por trás. Você também pode filmar ali as peças e colocar uma chamada em cima sem problema nenhum, tá? A Lilica, sim, mas aposto utilitários, mas é ótimo. Quando eu posto as peças, os clientes ficam curiosos e esperando ficar pronto. O teu é mais no Facebook, né? Tem áreas e tem regiões que o Facebook funciona muito bem. A vantagem é que a gente consegue usar os stories nos dois, os posts nos dois, né? Então, dá pra gente fazer essas duas linhas. Por enquanto faço fotos minhas e vídeos dos produtos. Perfeito, Lili, que é isso mesmo. Daqui a pouco tu já tá virando ali e falando também, tá? Não tenha receio. A Renata, esse formato do podcast eu tenho feito de gerador de engajamento. E ele funciona muito bem, Renata, para engajamento. Por que ele funciona para engajamento? Porque ele é uma maneira mais calorosa da gente se relacionar. Né? Principalmente o teu assunto, que é investimento, muitas vezes o texto pode ficar meio maçante. Então, ter o teu áudio ali falando como estilo podcast funciona, e ele funciona muito bem. E tu pode usar também para ofertas, tá? Tu pode usar o podcast aí tanto para relacionamento, que é para conquistar a confiança, que é o famoso engajamento, como também para fazer ofertas. A enquete necessariamente tem que ter relação com o produto ou serviço? Renata, as enquetes, elas precisam ter relação com situações onde o nosso serviço se encaixa. Então, por exemplo, quando eu vou fazer enquete aqui no meu perfil, eu falo de comunicação e vendas no Instagram. Eu faço enquete sobre problemas de faturamento, sobre problemas de atração de clientes,
Como eu também faço enquete sobre dificuldade de criar posts, dúvidas sobre o que fazer. Por quê? A enquete tem que dar gancho para depois eu trazer uma informação, trazer um conteúdo relacionado ao meu serviço. Eu jamais faria uma enquete aqui do tipo, você tem uma rotina saudável, sim ou não? Você come verduras? Porque tá muito fora, né? Então, a enquete, ela não necessariamente tem que ter a ver com o serviço diretamente, mas com situações que o meu cliente passa, onde o meu serviço vai ajudá-lo de alguma forma, tá? Sejam situações problemas, sejam situações positivas que ele gostaria de ter, ok? Nesse sentido, tá? As enquetes precisam vir aqui. E as enquetes, elas são muito boas pra gente conhecer mais os nossos clientes, tá? São muito boas. Deixa eu ver. A Renata. Como me diferenciar para fazer posts chamativos para vender mentoria da área de organização financeira para mulheres? Renata, a gente teria muito o que falar aqui, né? Mas assim, qual é a minha recomendação? Primeira, tá? Primeira, monte o PDV do teu cliente. Imagine esse teu cliente ideal, as mulheres mais propensas a comprar de você. Monte o PDV, que é mapear problemas, dúvidas e vontades. Não de forma macro, mas as pequenas situações, os sentimentos, problemas que essa pessoa tem por não ter o teu serviço. Então, vamos pegar, né? Organização financeira para mulher. A mulher pode se privar de comprar muita coisa que ela quer. A mulher pode, de repente, até mesmo estar num relacionamento que ela não quer por dependência financeira. Então, tu tem que pensar qual é a tua pegada e qual é o público que você trabalha. E os posts que vão te diferenciar são os posts que falam dessas situações, sejam as problemas ou sejam as que elas desejam estar. E apresenta o caminho para resolver. Você não entrega a solução, você apresenta o caminho para resolver. Esses posts são os que vão atrair as pessoas para o teu perfil. A partir daí, você vai criar posts para conquistar a confiança, onde você vai mostrar como você trabalha. Você vai dar pequenas orientações, pequenos ganhos para essas pessoas, para que elas comecem a confiar no teu método. Você vai apresentar cases para essas pessoas que o teu método funciona. E aí você tem que fazer boas ofertas. E você tem que botar essa estratégia para rodar semanalmente, tá? Semanalmente. Então não é só questão dos posts chamativos. É questão de entender o meu cliente, entender que linha eu defendo, qual é o lugar que eu defendo aqui nesse mercado. E aí botar a estratégia para rodar. A coisa é um pouco mais complexa do que só os posts, tá? A Elaine aqui do Furo na Orelha. Eu ainda não apareci em vídeo falando sobre os meus serviços. Elaine, você pode usar, por exemplo, no teu serviço, a lógica de filmar, né? Por exemplo, ali, pedir para alguém filmar enquanto você executa o serviço, sem expor o cliente, sem expor o teu rosto, se você não quer aparecer, e você pode colocar ali uma legendinha, uma chamada. Como eu acho que eu já te falei a outra vez, né? Você pode, por exemplo, tirar uma foto inicialmente dos itens que você usa e escrever um texto do porquê que você usa esses itens. Você pode filmar esses itens e falar, você pode criar ali uma sequência de texto sobre os cuidados na hora de fazer o furo, que idade é recomendado, por que não fazer, eu não sei qual é a idade melhor, tá? Mas vou dar, por que não fazer tão cedo, ou por que não fazer tão tarde, né? A diferença, tu me falou uma vez que era furo humanizado, né? Furo de orelha humanizado, se eu não me engano. Por que fazer o furo humanizado? Ele evita dor, evita traumas, né? Qual a vantagem de fazer? Então, você pode fazer isso em texto.
O que vocês precisam se dar conta aqui é que os conteúdos de feed e de stories, eles não mudam tanto. A questão é que nos stories eu vou fazendo isso de acordo com o meu dia, eu vou contando mais a historinha. Então, se a Elaine, por exemplo, foi furar a orelha de uma criança de 5 anos, ela pode falar sobre esses cuidados da criança de 5 anos. Né? Se ela de repente está filmando o ambiente, ela pode falar sobre os cuidados no ambiente, por que ela construiu daquele jeito. Se ela vai furar de um bebezinho recém-nascido, ela vai falar por que o bebezinho recém-nascido deve usar o brinco do tipo A e não do tipo B, de acordo com o que ela está fazendo naquele dia. Se ela está estudando uma nova técnica, ela vai falar sobre a nova técnica. Tá? Então você pode ir fazendo com os vídeos, como eu falei, com as fotos, com os textos. Obrigada, Elane. Recebi tua mensagem, te agradeci, né? Ontem eu fiz uma revisão, acho que eu agradeci todo mundo. Vou até dar uma olhada no meu WhatsApp de novo, ver se eu não deixei ninguém. Gente, respondi as dúvidas de todo mundo. Alguém tem mais alguma dúvida aqui? E eu queria fazer um aviso aqui muito importante, né? Então, muitas pessoas têm dúvidas, né? Como a Renata perguntou, qual é o post que eu faço para ser chamativo, né? Para despertar o interesse. Então, eu tenho um convite para você aí que não sabe ao certo o que fazer para atrair mais clientes e nem para vender o teu serviço. Tá cansado aí de ficar batendo cabeça, né? Tentando fazer 1000 coisas, mas não tem muito tempo para fazer. E para você que tem dúvidas se o que você está fazendo está certo porque você não consegue ver resultados. O meu convite é para vocês entrarem na comunidade Marketing Pro. A comunidade hoje encerra as inscrições com o desconto de R$500 e com o plano inicial de marketing customizado. Então, todo mundo que entrar até hoje, além de ter acesso à comunidade por 1 ano, que a gente tem mentorias quinzenais no Zoom, a gente tem um espaço que você pode tirar suas dúvidas todos os dias, que você pode colocar os seus materiais para validação. Além de tudo isso, quem entra hoje ainda vai receber uma análise completa de perfil e a construção de um plano customizado para sua realidade. Para que esse plano? Para você saber onde colocar foco e energia para atingir o primeiro objetivo que você quer, atingir o primeiro degrau. As inscrições encerram hoje meia-noite. O valor, né, o investimento para entrar na comunidade hoje é 12 parcelas de R$ 99,70, então tô falando de menos de R$100 por mês para ter 2 mentorias e acompanhamento diário, ou R$ 997 para o ano todo. Quem tiver interesse em conferir mais detalhes sobre a comunidade, pode comentar aqui, botar nos comentários Pro 500. Eu vou digitar aqui que eu envio os detalhes no teu direct para que vocês confiram tudo o que vocês recebem dentro da comunidade. Qual é a diferença, tá? A comunidade, ela não é um curso de marketing. Ela não é só um curso. Ela tem as aulas lá dentro, você vai ter aulas, mas tu não vai sair estudando tudo e de maneira padronizada. Você sempre vai contar com a minha orientação. Tipo, Elis, meu negócio é esse, tô travado aqui. Ou Elis, tô começando, ou tô perdido nisso. Eu vou dizer, então primeiro você começa por aqui e assiste essa aula, faz essa ação e você traz essa ação para eu validar para você. Então você tem 2 ganhos na comunidade. A orientação do que fazer e a validação se você está fazendo certo. Então, isso é um processo que te ajuda a realmente ganhar tempo e a ter resultados mais rápidos. E depois a comunidade vai continuar aberta, você vai poder entrar na comunidade em outros momentos, mas esse plano de marketing inicial com análise de perfil só recebe quem entra até hoje. Depois, eu nunca mais vou abrir a liberação desse plano. A Keila colocou aqui, o que é melhor para estética, antes e depois? Keila, estética, o antes e depois, sem dúvida super funciona, né? Porque ele impressiona, a galera vê a transformação.
Mas um conteúdo que é muito importante para a estética é falar sobre o procedimento. Então, por exemplo, olheiras, pele flácida, acnes, né? Sei lá, linhas de expressão. Você falar sobre essas situações e fazer indicações de procedimento. Por quê? A gente hoje tem uma infinidade de opções dentro dos procedimentos. Qual é mais indicado para quê? Né? Falar sobre isso é muito importante. Outro tipo de conteúdo que eu vejo que a estética deve fazer é desmistificar, explicar os procedimentos, né? Como funciona o Botox? Dói, não dói? É indicado para quem? Deve ser feito de quanto em quanto tempo? Quais os cuidados na hora de escolher onde você vai fazer o teu procedimento? Porque isso gera confiança. Eu trabalho com drenagem linfática, eu trabalho com criolipólise, eu trabalho com, sei lá, tem vários, né? Ultrassom microfocado, tem vários procedimentos. Microagulhamento. Então, como funciona? Tem anestesia? Não tem anestesia? Sente dor? Como funciona o pós? Né? Qual é o tempo que eu preciso esperar? Quais os cuidados que eu tenho que ter? Existe alguma contraindicação? Existe algum efeito colateral? Então, trabalhar com estas informações para uma clínica de estética também é muito importante, porque você está fazendo o quê? Quando você apresenta o antes e depois, você gera o impacto visual e você gera o desejo por aquilo. Caraca, que transformação! Também quero isso. Quando você traz essas informações, você está educando o teu público. Por quê? Para você é muito óbvio, né? Como funciona isso, como funciona aquilo. Mas para o público não é. E passar essas informações pode estimular alguém a comprar. Te traz autoridade, te traz credibilidade. E além disso, tem toda a questão de ofertas que podem ser construídas. E quando eu falo oferta, não é necessariamente desconto e promoção, mas oferta no sentido de dar mais foco em explicar o serviço X, oferta no sentido de montar alguns pacotes. Então, eu não vou dar um desconto pelo desconto, mas eu posso ter um pacote mensal, semestral, posso ter uma combinação de procedimentos, né? Então, pensar em algumas ofertas também é importante. Uma lista VIP para manter relacionamento constante, né? Em fazer uma comunicação também. Então, são algumas ideias, né? Que você pode ter. Mas principalmente esse tipo de conteúdo. Ajudou? Que bom, que bom. Isso, minha gente. Temos mais dúvidas? Acho que eu respondi todo mundo, né, meu povo? Minha gente, relembrando então, entrar na comunidade para receber esse plano customizado, hoje é o último dia. Digita aqui Pro500, quem estiver vendo o replay, pode digitar nos comentários também, ou pode me chamar inbox, que eu converso e tiro as dúvidas de vocês, certo? No mais, uma boa semana aí para todo mundo. Espero o povo da comunidade lá dentro da comunidade e vocês eu espero segunda-feira no nosso aulão sagrado, sempre às 17 horas e nas nossas lives aqui de quarta. Um beijo, uma ótima noite. Tchau!